há 5 habilidades que dizem respeito às operações mentais importantes para a alfabetização. E elas seguem um nível de complexidade. Então, começamos com as mais simples até as mais complexas. Então, veja bem, vamos pegar uma bem simples que você pode usar na alfabetização, que é a operação mental de identificação. Então, a criança ela tem que ter uma habilidade de identificar os sons das letras. Sem essa identificação, o resto do processo todo não se dá. É muito importante que você trabalhe com a criança com deficiência intelectual a operação mental de identificação na alfabetização, para que ela tenha uma percepção clara e precisa sobre que sons ela pode usar para ler e para escrever. Uma segunda habilidade também importante para a alfabetização é a operação mental de comparação. Então, é a habilidade que a criança vai adquirir para comparar, por exemplo, semelhanças e diferenças entre os sons das letras, entre os grafemas, né? Porque cada letra tem uma estrutura. Estou falando aqui da letra caixa alta, uma estrutura específica que tem diferenças. Por exemplo, qual a diferença gráfica entre um E e um F? Não é mesmo? Qual a diferença entre um O e um Q, graficamente? Apenas um tracinho no meio do círculo. Então, assim, a criança vai conseguir perceber as semelhanças e diferenças. Na grafia, é muito fácil, né? Porque é algo bem visível, a memória visual vai estar ali para ajudar. Mas na sonora, nós temos que trabalhar muito a identificação para ela poder comparar as diferenças e semelhanças. Por isso que ninguém consegue comparar algo se ele não identifica essas coisas antes. Então aqui, as operações mentais que eu estou apresentando para vocês vêm numa ordem de complexidade. Primeiro identificação e depois comparação. Depois de identificar e comparar, eu posso usar uma outra operação mental, que se chama codificação. É perceber que existe uma relação entre os grafemas, certo? E os fonemas. E que esses sons são eles que a gente consegue escrever. Você consegue materializar numa grafia um som, uma letra, né? Como você também consegue olhar para essa letra e dar um sentido para ela. Então, veja bem, existe aí para escrever um código. Esse código tem que ser compreendido. É importante que você trabalhe essa habilidade da criança conseguir decifrar um código. Isso pode estar relacionado com um jogo, pode estar relacionado com uma brincadeira, ou mesmo com a questão sonora das letras. Uma outra habilidade, outra coisa, ninguém consegue decodificar algo se primeiro não identificou o que tem nesse código, não comparou esse código, né? Então ela precisa das outras operações mentais anteriores para poder codificar. Depois que ela compreende essa codificação, esse código, ela começa então a decifrar esse código, dar um sentido, interpretar. Então a gente chama que é uma habilidade de decodificação. A operação mental de decodificação é exatamente isso, interpretar os códigos, as letras. Como é que se interpreta as letras? Quando elas estão escritas, por exemplo, num texto, e eu vou tentar ler. Então, na hora que eu tento ler e eu tento interpretar o que eu li. Eu dou um sentido àquele som. E aí, então, eu consigo fazer a decodificação. Mas para eu decodificar algo, eu preciso decodificar antes. Certo? Preciso entender esse código. E uma outra habilidade, porque são 5 habilidades necessárias para a alfabetização. Eu já falei aqui
da identificação, comparação, codificação, decodificação e o raciocínio hipotético. O que é isso? É a hora que a sua criança começa a levantar hipóteses sobre a escrita. Certo? Então, veja bem, ela já identificou os sons, ela já comparou os sons, ela entendeu o código, ela já consegue ler. Por isso que, na alfabetização mediada, primeiro a criança aprende a ler, porque as funções cognitivas, esses 5 elementos, garantem isso. Aí, lendo, ela vai levantar hipóteses sobre como é que se escreve, né? Então, isso fica muito claro. Todas essas operações mentais, elas realmente trabalham, né? Elas trabalham juntas para acelerar a alfabetização da sua criança com deficiência intelectual.